2 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 9. Aleluia. Glória a Deus. Com certeza você já ouviu alguém pregar sobre esse texto. Você já leu sobre esse texto. Você já pesquisou sobre esse texto. Mas faz necessário o Espírito Santo nos lembrar a respeito deste assunto, porque às vezes a gente passa despercebido, né? Somos levados pelos problemas e a gente esquece das coisas sérias que estão acontecendo à nossa volta. 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 em diante, diz assim: saiba disto, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o seu poder. Afaste-se desses também. São esses os que introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Que Deus aplique essa leitura tremenda da sua palavra no nosso coração. Queria que você fechasse seus olhos, vamos orar. Querido Deus, ministra ao nosso coração pela revelação da sua palavra. Alerta-nos, incomode-nos, tire-nos do estado de acomodação e nos leve para o estado de confronto, de expectativa, preparados para esta guerra. Senhor dos exércitos, nós queremos ouvir a tua voz e aprender mais e conhecer mais do Senhor. Amém. Nesta noite, abre os nossos olhos espirituais, abra também os nossos ouvidos espirituais, para que possamos ouvir, ver e entender a tua palavra. Amém. Em nome de Jesus. A igreja diga amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Queridos, a Bíblia sempre apontou que nos fins dos tempos, que nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, tempos terríveis, tempos ruins. E todo aquele que aceita Jesus, existem algumas denominações que evitam falar dessas coisas de forma clara, de forma bíblica, não inventando ou arrodeando para botar medo nas pessoas, as pessoas virem às igrejas e aceitarem a Jesus por medo. Uma certa denominação fez uma carta falando sobre o inferno e saiu entregando nas ruas. E essa carta chegou na minha mão ontem, eu li. Assustadora. Então a pessoa que lê essa carta, ela vai correr para a igreja, porque fala sobre o inferno. Você quer ir para o inferno? Ninguém quer ir para o inferno. Mas o que eu entendo de evangelho? Que evangelhos são boas novas. Evangelho não causa medo nas pessoas. Evangelho gera no coração das pessoas temor, não medo. O evangelho gera nas pessoas respeito, admiração, e não gera medo nas pessoas, porque Deus não quer que as pessoas tenham medo dele. Deus quer que as pessoas tenham temor. Mas o mundo que nós estamos vivendo, esta geração, esta época, em pleno século 21, o mundo está comprometido com as trevas. O mundo está comprometido com o diabo. As pessoas, sem saber,
abrem as portas de suas casas e chamam e convidam que o diabo entre, que os seus demônios entrem. As pessoas ligam as televisões e permitem que dentro de sua casa aconteçam sessões espíritas, reuniões de umbanda, de candomblé, porque nas próprias novelas acontecem essas reuniões. E às vezes nós não vamos a um terreiro, a um centro, nem condenamos. E aí os condenamos. Mas dentro de casa a gente liga e assiste todinho uma sessão, uma reunião daquelas. Então as pessoas são comprometidas com as trevas. A maioria das coisas deste mundo, por trás existe o diabo. Não vou dizer tudo, porque nem tudo é o diabo. Existe a ação humana, existe a ação da carne, mas existe a ação maligna. E por trás da ação da carne pode existir uma ação demoníaca. Observe a passagem que nós lemos. Diz que nos últimos dias os homens serão piores do que o começo. E isso está acontecendo. E isso é uma realidade da nossa atualidade. Nós não podemos fazer vista grossa, nós não podemos dar uma de João sem braço, nós não podemos empurrar para debaixo do tapete, nós não podemos ignorar que o mundo jaz no maligno e as pessoas estão comprometidas com as trevas. Vos dou exemplo. Há 5, 10 anos atrás, para se fumar um baseado, o indivíduo ia para uma manilha, aquelas bocas de lobo, de esgoto, dentro de um matagal enorme, bem escondido, para ninguém ver. Hoje fumam na porta da nossa casa. Não é verdade? Exemplo. Eram raridade os pais que voltavam para as suas casas bêbados. Era a gente via um ou outro zagueando pelas ruas. Ou os filhos indo buscar, eu fui buscar vários meus pais, o meu pai na mesa de um bar, bêbado. Hoje é frequente. Existem mais bares abertos do que igreja. Em toda a rua tem 5, 6. E não só os velhos estão ali. Observe que o número de jovens cresceu assustadoramente no envolvimento do álcool. E a ciência ou a medicina afirma que o álcool é uma doença. Antigamente era mais difícil acontecer assaltos. Hoje nós saímos com alguma coisa e não sabemos se vamos voltar. Nós não temos essa certeza. Você tem essa certeza que você vai com o relógio para o centro da cidade e vai voltar com ele? Eu não tenho. Ou o celular. É verdade. Ninguém tem essa certeza. Ninguém tem a certeza se sai de casa e se volta. Ou se volta no caixão. Estamos em segurança. Cada dia mais a criminalidade cresce assustadoramente e nós ficamos presos, nós somos presos dentro das nossas próprias casas. E não adianta engradar, não adianta colocar cachorro, pitbull, rottweiler, não adianta cercar com cerca elétrica, não adianta botar a plaquinha do vigilante da rua que passa na moto apitando, não adianta. Porque quando os ladrões querem, eles vão e conseguem.